Paz do Senhor, irmãos. Que bom ter você novamente no nosso canal. Eu sou o Pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui. E nós estamos aqui continuando falando da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso segundo trimestre e nós estamos estudando a nossa revista. Ela vai trazer por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. As nossas primeiras 3 lições, a lição 1, 2 e 3, a lição 1 foi uma lição introdutória, a lição 2 ela vai falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e a lição de número 3, que falou sobre a questão da eleição e da predestinação. Tá? Se você quiser dar uma olhadinha, nós temos essas 3 videoaulas já gravadas, tá? Que são aulas destinadas a professores, certo? Então elas não são exatamente uma aula ministrada, né? Como se fosse na sala de aula, mas é mais para professor, para te ajudar a enriquecer, ok? E hoje nós já estamos na lição de número 4. E o tema da lição de número 4, que vai ser ministrada no dia 26 de abril, é a sublimidade espiritual do crente, tá? A sublimidade espiritual do crente. E essa lição, certo? Eu vou ministrar de uma forma diferente, tá? Lembrando que todo professor ele precisa trabalhar a questão da didática, tá? Nós temos o nosso curso de formação de professores e eu vou deixar aqui para você o card, né, dessa lição que nós temos sobre didática, e nós temos outros vídeos a respeito de pedagogia, que também está nesse curso de formação de professores. Passa lá, dá uma olhada e vai acrescentar na sua vida, tá? Então, a nossa lição, ela está baseada em Efésios, capítulo de número 1, versículo 17, que é onde está o nosso texto áureo, tá? E vai dizer assim o texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1 e 17. Tá? E a nossa verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Preste atenção aqui nessa palavra vocação, certo? Vocação. Essa palavra vocação, ela fala o quê? Ela fala de uma aptidão. Ela fala de algo que é natural ao vocacionado, certo? Já está nos remetendo à questão da nossa adoção em Cristo, tá? Nós fomos adotados em Cristo e essa adoção trouxe para nós não somente a nossa filiação, mas trouxe também essa aptidão. O que é aptidão? Aptidão é a capacidade natural, certo? Para realizar qualquer coisa. É algo que vem dentro de nós. Então é uma aptidão natural. Nós fomos o que? Naturalmente, algo que vem natural ao crente, frisando essa palavra crente, que é todo aquele que crê em Cristo Jesus, certo? Inclui a herança de preciosas riquezas conferidas a quem? Aos eleitos. Tá? A nossa lição passada, eleição e predestinação, aqueles que foram escolhidos através da morte de Cristo, escolhidos em Cristo, é a nossa lição. Então, nós precisamos já parar e pensar. Muita gente passa por cima do texto áureo, da verdade prática, mas eles são temas norteadores daquilo que nós vamos falar. Então nós precisamos parar e prestar atenção
no que a verdade prática ela vai nos dizer. Porque a verdade prática é como se fosse um resumo, certo? Resumo fosse assim um guia para a nossa lição. Então, olha que coisa maravilhosa. Aqueles que têm aptidão por terem sido incluídos na herança, né? Essa herança nós vamos ver daqui a pouco, mas aqueles que foram incluídos nessa herança é porque eles têm algo que é inato deles, vem dentro, é colocado dentro deles a partir do momento que eles aceitam a Jesus. Você nasceu de novo, uma nova natureza nasce com você. Dentro dessa natureza, né, vem colocado ali, né, esse direito à herança espiritual aonde? Em Cristo Jesus. Tá? Então, vamos continuar. E eu quero me deter hoje, né, nós vamos percorrer toda a lição, é lógico, mas eu quero me deter hoje na nossa leitura bíblica em classe, tá? Que também foi mais ou menos assim que foi dividida o comentário da nossa lição, mas eu quero parar mais na leitura bíblica em classe, ok? Então, a leitura bíblica em classe, os versículos, está lá em Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23, Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Tá? Paulo, ele não somente era o pai espiritual dos Efésios, mas também era aquele que sustentava os Efésios em oração. E o que acontece? Paulo se alegrava muito em percorrer as províncias romanas, né, aonde ele estava, Galácia, Macedônia, Ásia Menor, toda aquela região, e a fé dos Efésios ela era notória, ela era ouvida em todos os lugares, tá? E por causa disto, certo? Por causa disto, Paulo se colocava diante de Deus dando glórias a Deus, tá? É muito importante nós termos essa questão de glorificar a Deus pela fé alheia, certo? Pela vida dos irmãos, orar, né? Ter esse compromisso, essa vivência em oração, né? Por quê? Porque assim nós vamos enriquecendo não somente a nossa vida, mas também a vida dos nossos irmãos. E vamos lá, versículo 17, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de revelação. Tá? Eu quero usar uma outra tradução aqui, que é a Nova Almeida Atualizada. Eu te aconselho a adquiri-la, eu achei muito boa a leitura. Eu usava outras traduções também, que eram paráfrases, né? Mas a tradução, essa é uma tradução que saiu direto do grego hebraico para o português, eu achei espetacular, que é a Nova Almeida Atualizada. Tá? E o versículo 17, ela vai dizer assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação pelo pleno conhecimento dele. Tá? Então, a Nova Almeida Atualizada, ela coloca numa ordem melhor para nós entendermos qual era, assim, o objetivo dessa oração de Paulo, né? Então, vamos lá no versículo 17. Para quem ele está orando? Ele está orando diretamente a Deus, certo? Ele está falando com Deus. E o que ele está falando com Deus? Ele está dizendo, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele que nós vamos ver para frente, que ressuscitou Jesus dos mortos, aquele que
pelo seu decreto, implantou Jesus no ventre de Maria, tá? Aquele que arquitetou todo esse plano da salvação, tá? Arquitetou todo esse plano da salvação. É para ele que Paulo está orando, que Paulo está se dirigindo. Se dirigindo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Jesus sempre orava, ao Pai. E Jesus, ele fez questão de nos mostrar essa questão do Pai, certo? Jesus fez questão de nos mostrar, certo? Essa diferença. Nós somos trinitarianos, cremos na Trindade, mas dentro daquele momento, Jesus fez sempre questão de distinguir o seu ministério do ministério do Pai e do ministério do Espírito que viria. Tá? Então existe aí uma distinção. E então ele está pedindo ao Pai da onde? O Pai da glória. Né? Esse Pai da glória está falando daquele que emana a glória, certo? Aquele que é o detentor de toda glória, né? Então essa é a visão de Paulo. Ele está orando para o Deus de Jesus, para o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e também que é o Pai da glória. E o que ele está pedindo? Veja bem, olha a ligação de Paulo. Paulo está orando ao Deus da glória para quê? Para que conceda, para que dê, para que libere aos crentes de Éfeso o quê? Espírito de sabedoria. Tá? Espírito de sabedoria. Pode ser linkado com o dom de sabedoria, né? Que está lá em 1 Coríntios, pode ser listado. Mas essa sabedoria, quando nós vamos olhando mais para o contexto da carta de Éfeso, é uma sabedoria vinda de Deus para nós nos relacionarmos e sabermos lidar com as coisas desse tempo, tendo o quê? A capacidade de nos mover no meio desse tempo com mansidão, com cuidado, com prudência, certo? Seguindo uma orientação, algo que venha diretamente de Deus, tá? Porque ele está fazendo distinção da sabedoria e da revelação. Tá? Revelação é uma coisa, revelar é trazer aquilo que está oculto, né? A maioria dos nossos novos alunos, né? Da classe dos adultos até que não, mas da classe dos jovens já não entende que é revelação, né? Que você tinha aquela máquina que você tirava foto, né? Comprava um filme de 36, né? Dos 36, 24 queimava, né? Ou não ficava boa. E mesmo assim você ia. Então, revelar é trazer à tona. Daí você pegava, levava aquele filme, né? Para uma loja especializada que iria fazer a revelação desse filme. Trazer à tona aquilo que estava escondido dentro da máquina, escondido dentro do filme, né? Então, é muito importante nós termos essa diferenciação. Paulo fala de sabedoria e Paulo fala de revelação. Essa questão da sabedoria é a questão de você andar, e ele já vai continuar isso no versículo 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a vocação de vocês, né? Então, para Paulo, existe toda uma grande mecânica, né, dentro dessa iluminação espiritual, que é o tema da nossa lição de hoje. Tá? É Deus, né? Paulo está orando para que Deus, ele venha e entre na mente desse irmão, dessa irmã, trazendo o quê? Uma sabedoria e também revelação. Esta revelação aqui não é o que se faz por aí, pessoas que oram por revelações espirituais. Essa revelação é algo concedido por Deus de forma até que natural. Né? Negócio bem simples. Você está lendo a Bíblia. Eu estava lendo essa lição.
certo? Eu estava lendo essa lição. E de repente eu parei na verdade prática. E na verdade prática, eu comecei a ter alguns vislumbres, né? Eu comecei a ter o quê? Algumas revelações de Deus sobre a nossa lição, sobre o que falar. Não é algo espiritual de quantos vão morrer, quantos vão viver, ou o número da Mega Sena. Não, certo? É simplesmente uma forma. Eu estava começando a ler a lição e o Senhor já colocou para mim a forma de ministrar. É uma forma de revelação da parte de Deus. Deus pode revelar o mistério oculto do coração? Pode. Mas a grande revelação de Deus é exatamente revelar Cristo em nós. Tá? Então, Paulo está falando que ele quer nos trazer o quê? Um conhecimento de Deus, que nós tenhamos o quê? Sabedoria, né? Um espírito de sabedoria para poder nos locomover, agir, porque tem diferença de sabedoria e inteligência. Tá? Inteligência é aquilo que você adquire, é aquilo que está dentro de você, que você estuda, você aprende, né? Isso é inteligência. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é saber aplicar tudo aquilo que você aprendeu. Você já notou que tem professor que ele chega diante da sala e ele despeja e vai joga conteúdo e fala de grego, não que não possam, né? Que fala de grego, aramaico, teontologia e vai falando de coisas e os alunos não aprendem nada. Por quê? Ele é um homem inteligente, mas ele não é um homem sábio. Por quê? Porque a sabedoria, ela consiste em aplicar tudo aquilo que você aprendeu. Você já viu gente que já tomou 10 vezes folada na vida, né? Que pegou, já quebrou, que pegou e... Por quê? Ele é inteligente, sabe fazer negócios, né? Tem suas dificuldades, mas o que acontece? Ele não aprendeu com as crises, ele não aprendeu com as dificuldades. E Paulo está dizendo assim, olha, eu oro para que vocês tenham sabedoria. Né? Muita gente tem orado por revelação, né? Essas revelações místicas, e tem esquecido de orar por sabedoria. E Jesus vai deixar bem claro que nós precisamos ser prudentes como a pomba e sagazes como a serpente. Nós precisamos ser sábios. Então, ele vai pedir essa iluminação espiritual sobre os seus ouvintes, tá? Sobre os seus ouvintes. Para quê? Para que tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Lembra que nós já falamos de vocação? É algo que está dentro de você. Tá? Na minha família, família dos meus pais, nós somos vocacionados para falar. Todo mundo fala, certo? Nós temos uma aptidão natural para vender. Talvez não tenhamos na vocação para ser donos de loja, mas que nós temos vocação para vender, nós temos, certo? Para nós é muito natural falar. Né? Tem pessoas, a família da Josiane, eles têm uma vocação, Josiane é minha esposa, eles têm uma vocação natural para trabalhar em escritório. São bons no que fazem. Né? Tem pessoas que têm vocação natural para mecânica. Se você me der uma caixa de ferramenta, eu não sei desmontar, certo? Desmontar até sei, eu não sei montar de volta, né? Não é a minha aptidão. Então, cada um de nós tem a sua vocação. E o que Paulo ele quer? Ele quer que esta sabedoria e essa revelação, que ele vai traduzir por iluminados os olhos do vosso entendimento,
para que nós saibamos qual é a nossa vocação. Qual é a nossa vocação? É estarmos prontos para, no tempo certo, recebermos a nossa herança em Cristo Jesus. A nossa herança fala, né, do galardão que receberemos, mas principalmente, né, a nossa vida com Ele e para Ele. E ele vai dizer no versículo 19, ele vai usar uma redundância aqui, né, um pleonasmo, que bonito de falar, vai falar, o qual a sobre-excelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então veja bem, ele vai usar palavras com o mesmo sentido, ele vai repetir palavras, né, com o mesmo sentido para dar ênfase ao que Deus ele quer e pode fazer em nós. O que ele quer fazer em nós? O mesmo que ele fez em Cristo Jesus. Tá? E no versículo 20 vai falar deste poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Tá? Vai falar desta ressurreição dos mortos, que até hoje nada semelhante aconteceu. Jesus ressuscitou mortos, ressuscitou. A igreja vem fazendo isso nos séculos, né? Muitas histórias nós temos de ressurreição, nós temos, mas todos que foram ressurretos voltaram a morrer. Agora, Cristo, quando foi ressurreto, ele voltou a viver, não morreu mais, teve o seu corpo glorificado, ele tem acesso direto ao Pai. Tá? Por quê? Porque a ressurreição de Cristo foi a ressurreição definitiva. Tá? Definitiva. E o que o apóstolo Paulo quer? Que os irmãos de Éfeso tenham esta consciência que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vai dar-lhes sabedoria, vai dar-lhes revelação, vai tirar a venda dos seus olhos, né? É a questão da iluminação. Para quê? Para que eles possam ver que esta vocação, isto que está dentro deles, isto que é natural deles, e reconheça esta vocação no poder de Deus. E que poder é esse? O poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Compreendeu? Então, Jesus, ele é a manifestação plena daquilo que haveremos de ser. Né? É a manifestação plena daquilo que Deus tem para nós. E o que nós precisamos nesse tempo fazer? Nós precisamos buscar a semelhança de Paulo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. Para quê? Para que, através desta busca, em oração, como Paulo está fazendo, nós venhamos a ser impactados por esta visão da glória de Deus. Nós estamos hoje numa época de pandemia, né, de epidemia, onde o mundo inteiro está parado. E eu estava vendo, a gente acompanha alguma coisa das redes sociais, né, esses movimentos das pessoas orando na frente dos comércios e orando na frente de ônibus e orando. O que é isso? É as pessoas reconhecendo esta necessidade de buscar a Deus. Bem, poderiam ter feito isso antes, né? Então, de uma forma ou de outra, Deus ele vai trazendo as pessoas, né, a buscar a sua presença. Não é trazendo no sentido de predestinado, né? Ah, não, aqueles que são de Deus vão vir. Mas não, como Deus tem um destino prévio para toda a humanidade, as pessoas nesses momentos de crise, elas vão tendo os seus olhos abertos, o seu coração quebrantado para ir ao encontro do Senhor, né? Então nós podemos esperar que esse tempo que estamos vivendo seja um tempo de manifestação da revelação de Deus a muitos corações, e por isso a igreja precisa começar a se movimentar também. Mas não é sobre isso nosso assunto hoje. Mas Paulo, ele está falando deste poder. Veja as expressões:
sobreexcelência, grandeza, poder, força, poder de novo. Paulo, ele usa 5 adjetivos, né? E todos esses adjetivos falando de algo extraordinário, né? Até ele usa a expressão sobreexcelência, sobreexcelente, que nós normalmente não usamos. Excelente é algo que está mais do que bom. É algo que já está num nível muito alto, né? Agora ele vai falar sobreexcelente, algo que está acima da excelência. Este é o poder de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos. Este é o poder de Deus que se manifesta em nós e traz-nos a revelação desta riqueza. Que riqueza é esta? A certeza da vida eterna. A certeza desta vida com Deus e com Cristo, né? E isto, Paulo vai dizer que acima de todos os principados e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não há neste século, mas também no vindouro. Ou seja, este nome, certo? Este poder que está sendo manifesto, o poder de Cristo, ele é tão excelente, ele é tão maior que nada se compara. É por isso que a igreja não pode parar de pregar o evangelho. Porque você pode estourar 1000 bombas atômicas. Ela não se compara ao poder de Deus que se manifesta através da mensagem pregada, uma mensagem evangelística pregada da igreja. Tá? Porque as bombas atômicas, elas têm o poder de destruir. Agora, o poder de Deus que opera através de Jesus Cristo, ele tem o poder de reconstruir uma nova vida. Tá? Então, este poder, quando ele ilumina o coração... Lembra de você antes de aceitar Jesus? Lembra de você antes de viver com Cristo? Como que você era? Né? A Bíblia vai dizer que era sem Deus, sem paz e sem salvação. Você andava assim, andava assim. No sítio aqui a gente chama de tapa, certo? O que é a tapa? É 2 pedaços de couro que é colocado na frente aqui do burro ou do cavalo, que faz com que ele olhe só numa direção. Tá? Ele está aqui, ele está bitolado àquela direção. Quando se tira, né, e isso daí é usado, né, agora a gente quase não tem, né, a questão de biquear feijão, biquear milho, que é você passar nas ruas de feijão e de milho para limpar. Né? Hoje se usa veneno. Mas daí o que acontece? Para que era aquilo? Para que o animal ele não fosse comer o que estava ali. Quando era tirada aquela tapa, o horizonte se expandia, tá? E o animal podia ver com clareza tudo que estava ali e o que ele podia se alimentar. Tá? O poder de Deus se manifesta quando, através desta sabedoria e principalmente dessa revelação, os nossos olhos são iluminados e nós temos uma visão de Deus, de Cristo e da salvação que Ele tem para nós. Transforma a nossa vida, transforma a nossa família e nós somos incentivados a levar, né, a outras pessoas. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos a plena consciência que esse Jesus que entrou em nós, ele não está somente em nós, ele está à direita do Pai. Ele está diante do Pai. E o que ele está fazendo? Ele está intercedendo por nós. E ele é o quê? A cabeça da igreja. Tá? A igreja, ela é um ser que o corpo se move sobre a terra, mas a cabeça está no céu. A cabeça traz as orientações e o corpo se move obedecendo às orientações. Então, Cristo, ele é a nossa sobreexcelente esperança. Ele é o grande poder de Deus que se manifesta em nós, se manifesta nas nossas vidas, se manifesta na nossa família. Então, quando nós
andamos e compreendemos esta lição, o que acontece? Nós estamos entendendo que esta iluminação espiritual do crente, ele se dá quando nós temos o pleno conhecimento de Jesus. E Jesus tem o quê? Falado, agido para nos revelar a sua vontade e também para nos trazer esta filiação diante de Deus e a certeza de que nós podemos nos manter diante dele. Sabe por que ressuscitou Jesus dos mortos? É o mesmo que irá ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e arrebatar aqueles que estão vivos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é aquele que irá não somente nos arrebatar, mas também irá nos galardoar, irá nos glorificar, irá nos transformar e nos dar uma certeza de que nunca mais nós viveremos o que nós estamos passando nesses dias, porque estaremos com Cristo. Tá? Então, isso é importante nós entendermos, que esta iluminação espiritual é a forma de revelação de Deus para nós. Quando Ele tira as vendas, Ele tira a tapa, tá? E nós podemos estar diante dEle, vivendo com Ele e aprendendo dEle. Tá? E os versículos 22 e 23 é assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então, por que nós podemos ter certeza de vitória? Porque tudo foi subjugado, ou seja, está sobre, está debaixo do jugo, do fardo de Cristo, que para nós é leve. Mateus 11, o fardo de Cristo para nós é leve. Mas Paulo vai dizer que a vitória de Cristo, é cheiro de morte para aqueles que estão sem Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que sobre os pés de Cristo, sobre o poder de Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre aquele que foi ressurreto, foi subjugado todas as coisas e foi constituído cabeça da igreja. Tá? Cabeça da igreja. Então, irmãos, que nós possamos compreender que a iluminação espiritual é esta revelação de Deus, é esta sabedoria de Deus, para que nós possamos viver neste mundo, mas entender que o corpo está no mundo, mas a cabeça está no céu. Que o corpo se move no mundo segundo a orientação do céu. Ok? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Emerson. É sempre bom ter você conosco. E deixa eu dizer para você, eu tenho uma surpresa para você. Tá? Tem um vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui, que é rumo aos 250. Assista o vídeo e veja o que eu tenho preparado para você. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.